Sobre o Palmeiras, sobre a renovação de Abel Ferreira, que foi anunciada agora há pouco, no fim da manhã, pelo Verdão. Demorou, mas enfim assinou o papel, né, gente? Abel, em 2026, vai conquistar mais de um título, conquistar um título, não vai conquistar nada, mas permanece para 2027, ou vai sair antes do fim do ano? O que vai acontecer com o Abel em 2026, hein? Lembrando que ele assinou o contrato até 2027. Ô, PVC, ó como o povo é corneta, ó. Conquistar apenas um título agora virou pouco, tá vendo? É uma questão de ponto de vista. É. E assim, você sabe que eu tenho me batido nessa questão. Claro que todo time grande, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Internacional, Bahia, Cruzeiro, Atlético, tem que pensar em ganhar títulos todos os anos. Mas a realidade nunca foi essa, né? A conta que eu faço, o Flamengo tem 113 anos de história do departamento de futebol e em 65 desses 113 não ganhou título. O Palmeiras tem 111 anos de história e em 62 anos não ganhou título. O São Paulo, nessa última década, não ganhou em 2020, em 2022, em 2024 e 2025. Então não vai ser sempre assim. Não pode ser apenas. Eu acho que ele vai ganhar um título. Um título? Qual? Você já sabe? Não, um título Ainda que é para quebrar essa história de ser o técnico empatado com o Brandão. Se ele ganhar um título, ele passa a ser o técnico com o maior número de troféus da história do clube. Certo. E aí, Gabriel, o que vai acontecer? Sua bola de cristal diz o quê para 2026? Eu acho importante ele ficar, ele ganhou o voto de confiança, poderia, né, ter sido descontinuado, então agora ele tem esse voto de confiança. Acho que vai ser mais um ano que ele briga para ser campeão em todas as competições que ele disputa, né? E aí eu falo Abel Ferreira, mas o coletivo do Palmeiras, que é muito forte. Eu acho que o Abel Ferreira vai ganhar 2 títulos pelo menos ano que vem aí, e eu já cravo o Paulistão, porque acho que o Paulistão vai ser uma competição ali entre as equipes, né? O Santos, São Paulo, Corinthians, que vai estar paralela ao Campeonato Brasileiro, essa preparação. 8 jogos apenas, não é fácil, tem clássico para todo mundo. Acho que o Palmeiras deve sobressair. Olha, otimismo, o cenário do Verdão tá bom para 2026, hein? Cadê Lucas Mussetti? Voltou? Ah, e ainda não. E Flávio Latifi está entre nós? Ah, esse sim. Flávio Latifi, meu querido, temos novidades, hein? Enfim, o homem assinou esse contrato. Ele dizia, né? Não preciso, palavra a palavra, não preciso de papel, não preciso de caneta. Mas a gente sabe que quando a coisa está sacramentada, é diferente, né? Boa tarde. E aí, Lu, PVC, sabe, pessoal que está acompanhando a gente? Pois é, o Abel já vinha dando indícios que ia ficar, falou antes da final da Libertadores que ficaria, e hoje, enfim, assinou o contrato. O Abel, ele que vai viajar, passar férias em Portugal, então ele queria resolver isso antes da viagem, então hoje teve esse acerto, né? O PVC já tinha adiantado no início da semana que o anúncio deveria sair essa semana, e aconteceu. E algo curioso, né, que na nota oficial do clube tem uma aspa da Leila Pereira e ela fala aquilo que a gente noticiou algumas vezes aqui no De Primeira, que não existe ninguém melhor do que o Abel para seguir no comando técnico do Palmeiras. Era um sonho que ela tinha, né, o próprio Abel disse isso, de fechar o ciclo dela no Palmeiras com o Abel, e hoje oficializou. Uma oficialização meio anticlímax, né? Porque o Abel ele ficou esperando o momento certo de assinar esse contrato. A informação que eu tenho é que ele queria combinar essa renovação com um título. Ele acreditava que poderia conquistar o Brasileiro ou a Libertadores, acabou que nenhum dos dois vieram, mas ele resolveu assinar agora depois de curtir os dias de luto, né? Muito se falou que ele assinaria depois da Libertadores, deu algumas semaninhas aí e hoje ele assinou essa renovação. Então vamos ver o vídeo então do próprio Abel falando que fica no Palmeiras. Abel? A história nunca é feita apenas de páginas perfeitas. É construída de vitórias e de derrotas, de alegria e dor. É feita de tudo aquilo que nos molda, que nos desafia e que nos transforma. Assim é a história do Palmeiras, um clube que foi perseguido, que muitos quiseram destruir, mas que sempre encontrou a sua força na união, sobretudo nos momentos mais difíceis. Um clube que resistiu e persistiu para se tornar o mais vitorioso do Brasil.
Ao longo destes 5 anos, percebi que a minha trajetória no Palmeiras se assemelha à do próprio clube. Conquistamos e ganhamos muito. Alcançamos o êxtase, em alguns casos, a glória eterna. Mas também passamos por diferentes provações. Tivemos períodos duros, nos deparamos com obstáculos e frustrações. Mais uma vez, não vamos ganhar sempre! Os dissabores deixam, sim, cicatrizes profundas que nos rasgam o peito. Mas são essas marcas que nos fazem mais fortes, mais resilientes para os desafios que virão. Gosto de pensar que somos como um rio, que encontra pedras pelo caminho, mas jamais recua. Ele contorna as pedras e, em alguns casos, passa por cima, ganha força e segue na mesma direção, até se transformar em algo maior do que era no início. É por acreditarmos na força da nossa família, nos sentimentos verdadeiros que compartilhamos ao longo do tempo e na nossa capacidade de superar todas as pedras surgidas pelo caminho que eu digo, com imenso orgulho e gratidão por tudo que vivemos e ainda vamos viver juntos. A nossa história continua. Aí o Abel falando desses momentos de vitória que ele passou à frente do Palmeiras ao longo desses 5 anos, mas também das adversidades que fortaleceram esse time que agora chega em 2026. PVC, pensando primeiro pelo ponto de vista da informação, né? O que você tá rindo, PVC? Ele começa a olhar para mim rindo, eu não consigo me concentrar na pergunta. Você não vai chorar? Você quer chorar? Não, pode chorar. Eu tô brincando. Tem gente no meu suíte aqui que tá emocionado, viu? Eu sei, tá de olho ali neles, ó. Eu olho aqui, ó. Eu tô brincando. Eu vejo todo mundo ali. Tá? BBC, se você estiver emocionado, você pode falar se você se emociona. Eu tô brincando. É que o vídeo é feito para emocionar. Mas é um assim, vídeo bonito, né? Falando sobre essa história, essa trajetória com imagens muito fortes, sobre os momentos difíceis também, o que humaniza, Você é né? insensível, Luiz, você Não, nem eu sou chorou. sensível, mas eu fiquei, achei bonito o vídeo. Eu tô brincando Eu com fiquei você. tocada, achei bonito o vídeo. Fale sobre o vídeo então, mas eu queria informação também. Até 2027, fim do mandato de Leila Pereira, se ela não der um jeito ali de arrumar um terceiro mandato. Sem multa rescisória, então isso não vai ter um peso caso ele vá embora antes, mas essa é a ideia, continuar esse casamento. A ideia é ele ficar mais 2 anos, isso vai fazer dele o técnico mais longevo do futebol brasileiro na história, junto com o Flávio Costa. O Flávio Costa ficou no Flamengo de 38 a 44, foram 7 anos, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 7 temporadas. Nesse período foi tricampeão carioca, foi tricampeão não, o Flávio Costa foi campeão em 39, 42, 43, 44. E nós estamos falando dos anos 30, né? 7 anos no futebol brasileiro é uma eternidade. E depois o Lula é o primeiro, o Lula do Santos, Luiz Alonso Pérez, foi técnico do Santos de 54 a 66, 12 anos. Depois Flávio Costa, 7 anos. Aí você vai ter Tele, 5 anos, vai ter outros técnicos com períodos menores. O Abel já é o técnico mais longevo em uma só passagem pelo Palmeiras, vai ser o terceiro mais longevo na história do Brasil, se ele completar os 7 anos, né? O segundo com Flávio Costa, nesse momento vai ser o terceiro, completando o 6º ano. Eu acho que tem um significado, acho que tem uma dualidade aqui, porque é engraçado como as pessoas que mais... A torcida do Palmeiras tem divisões, mas eu acho que a torcida do Palmeiras tem ali um 75-25, um 60-40 para o Abel ficar. O Latif pode me corrigir, já. Mas é engraçado como você tem mais gente dizendo tem que ser cobrado, mas tem que cobrar, tem que falar com ele, como assim, não ganhou nada nesse ano, então não era para ficar. As pessoas que você mais ouve falando sobre isso são corintianos, são paulinos, santistas, rubro-negros, vascaínos, não são os palmeirenses. O que você mais ouve isso não são os palmeirenses. Isso não significa que o Abel tem que ser beatificado. Não se trata disso. Não é isso. Mas tem uma relação da maior parte da torcida do Palmeiras com o Abel, da preferência para que ele fique. Até porque o palmeirense tem um receio. Historicamente, o palmeirense tem um receio. O Palmeiras tem coisas que o Luiz Gonzaga Beluso, ex-presidente do Palmeiras, ensina muito sobre isso. Porque o Beluso é de família imigrante italiana. E ele fala, o palmeirense tem essa coisa de achar que o clube foi perseguido porque ele é imigrante.
Então é a história de que na guerra tinha que mudar de nome. Por isso que tem essa coisa que não é exatamente perfeita, nem precisa, de que o palmeirense é perseguido. Quiseram nos destruir. Não é bem assim. Mas tem um pedaço do sentimento do imigrante que está presente na torcida do Palmeiras assim. E o Abel também é um imigrante. Quando se diz, o Abel é o colonizador, mas ele também é o imigrante. Ele também é o cara que mora na região do oeste de São Paulo, em Perdizes, Pompeia, que é o italiano ou o português. E que virou torcedor do Palmeiras porque se identificou com o clube que estava ali do lado. E aí a história que a torcida do São Paulo vai cornetar e vai dizer que não é verdade, mas que o Berdan Catani, por exemplo, era testemunha, dizia que sim. Os palmeirenses fizeram barricadas porque os são paulinos poderiam tentar tomar o Parque Antártica. E os são paulinos vão dizer, nunca tentamos. Perfeito. Mas os palmeirenses dos anos 40 dizem, fizemos barricadas. Ficamos na frente do estádio para não deixar ninguém entrar. Esse sentimento está exposto nesse vídeo. E o Abel virou parte dessa história nesse momento e do receio palmeirense da era da fila. Porque, assim, o Abel vai embora, o Abel pode não ganhar nunca mais nada. Pode nunca mais ganhar nada pelo Palmeiras. Mas tem um sentimento de, cara, vai voltar a ser como era de 2000 a 2012, 2000 a 2015, vai voltar a ser como era de 76 a 93. E não pode ser porque a Leila vai embora ou porque o Abel vai embora. Porque antes de ir embora, o Brandão foi embora, Delfino Facchina foi embora, Pascoal Juliano foi embora, Dante Delmanto foi embora e continuou sendo o clube. Então, não é para você ter um santo beatificado, mas tem um sentimento da torcida, da maior parte, que não é integral, tem uma divisão, que queria essa cena da renovação. Sim, né? Até por essa história que foi construída e que dá indícios de que possa ser maior ainda, novos capítulos possam ser escritos. Lucas Mussetti, agora sim, nos ouve tudo direitinho, acho que a gente ouve ele também. Mussetti, a gente está debatendo aqui, né, sobre essa renovação do Abel e era algo que você já defendia, ainda que 2025 o time tenha apresentado muitas dificuldades, tenha tido muitos problemas. Do próprio Abel, né, na condução dessa equipe, em contratações, o que o time apresentou em campo, mas não deixa de ser um 2026 promissor para um Palmeiras que segue forte. Com o Abel, o Palmeiras segue mais forte do que sem ele? Pensando, né, se saísse o Abel, quem viria, né, quem seria esse substituto? E com esse planejamento que está sendo feito também, o que esperar desse 2026? A notícia da permanência da Abel é muito importante para o Palmeiras. Boa tarde para você, agora oficialmente, Lu, PVC, Gabriel Sala, Latif, todo mundo que nos assiste. O livro do PVC está aqui na minha estante, atrás, foi muito bom vê-lo ontem. E sobre o Abel Ferreira, eu acho que essa minoria, torcedor do Palmeiras, que gostaria que o Abel saísse, certamente se frustraria se isso de fato acontecesse com a continuidade do trabalho. Acho que seria muito difícil. Em algum momento isso vai ocorrer, né? Substituir o Abel Ferreira vai ser muito complicado. Eu acho que a gente pode olhar para clubes rivais, para o Flamengo. O Santos ficou com a sombra do São Paulo e ainda tentou várias vezes. O São Paulo foi atrás do Crespo. O Corinthians tentou o Tite 1000 vezes. A sombra do Jorge Jesus ficou no Flamengo por maior tempo antes do Felipe Luiz. E a gente nem está falando de um trabalho longevo e tão vitorioso quanto o do Abel. Então, o torcedor do Palmeiras pode ficar frustrado, decepcionado, porque não ganhou títulos, porque investiu e se esperava mais. Isso tudo faz parte do jogo. Mas a substituição do Abel seria muito difícil. Então, que bom para o Palmeiras que o Abel fica, porque o Abel sempre diz que enquanto ele entender que o elenco quer, que existe vontade, que o pessoal olha para ele, que respeita, que o trabalho continua firme, ele vai continuar. Se ele tem essa sensação, e se ele não cansou do Palmeiras, bom para o Palmeiras que continua com um excelente treinador para a próxima temporada. Enquanto isso, está rolando o jogo do Flamengo na estreia do Mundial de Clubes contra o Cruz Azul, hein? 1-0, gol do Arrascaeta, por enquanto. Então, o Flamengo vai se classificando para a semifinal contra o Pirâmides do Egito no sábado. A gente vai atualizando vocês. Vocês ficam aquilo de primeira, tá, gente? Para botar a segunda tela em algum lugar vendo o jogo, mas fica aquilo de primeira que a gente vai atualizando vocês. Ô, Latifi, me conte do você estava falando da renovação do Abel, né? E qual é a primeira tela? É o quê? A primeira tela. Qual é? É o da primeira. Não, de primeira da primeira. É lógico, PVC. A gente sempre da primeira. Você tá doido, PVC? Aí na segunda você bota ali joguinho ao fundo, né? Aí pode ser narração, vai ouvindo a gente aqui. É isso aí. É isso aí. Justo. Até o PVC tá fazendo isso. Vocês acham que ele tá olhando pra baixo aonde, gente?
Olha que cara de pau, vê se ele tá prestando atenção em mim. Tá lá, ó, observando o jogo. Eu tô de olho em você, Paulo Vinícius. Flávio Latifi, meu querido, vamos entrar no mercado da bola do Palmeiras. Se tiver alguma informação complementar aí do Abel, conte pra nós, né? Esperou um tempo para anunciar essa renovação. Talvez não tenha sido assim no melhor momento, porque os títulos não vieram. Mas se tiver algo para complementar, e vamos falando de mercadão da bola. Martinelli, volante do Fluminense. Palmeiras tá de olho? Pois é, Lu, o mercado da bola do Palmeiras agitado, né? E junto com o combo da renovação do Abel, veio algumas informações importantes sobre planejamento. Ele deu uma entrevista longa para a TV Palmeiras de 1 hora e ele falou que o Ramon Sousa e o Facundo Torres estão garantidos no Palmeiras do ano que vem, que são jogadores que o Palmeiras seguirá apostando, né? A gente trouxe a informação no programa de ontem que seriam ajustes pontuais que o Palmeiras iria fazer no elenco. E o Abel confirmou isso nessa entrevista, falou que o Palmeiras tem um grupo jovem, competitivo, que se mostrou competitivo nesse ano e vai manter esse grupo de jogadores. E ele falou principalmente do Facundo e do Sousa, que custaram caro, né? Um custou 80 milhões, o Paraguai custou 80 milhões e o Facundo 74 milhões de reais. E nenhum dos dois engrenou, mas o Abel conta com eles para o ano que vem. E sobre o Martinelli, pois é, surgiu esse rumor de que o Martinelli estaria no radar do Palmeiras para o ano que vem. Em janeiro desse ano, o PVC vai lembrar que foi discutido uma possível troca entre Gabriel Menino e Martinelli, não foi para frente, mas em contato com pessoas do Fluminense e do Palmeiras, me falaram que não existe nada nesse momento e nem deve acontecer, porque o Fluminense considera o Martinelli intocável no elenco, então não existe essa chance do Martinelli ser jogador do Palmeiras. Então, são essas apurações que tem de Palmeiras no mercado. Ontem falou do Fabinho, né? O Lavieri trouxe a informação que existiu a sondagem, e o Fabinho, só para uma informação importante, ele tem vencimentos de 12 milhões de reais por mês. Então, seria muito difícil do Palmeiras viabilizar essa contratação e não passou de uma sondagem que foi no meio do ano passado.